Agora nós vamos começar aplicações do teorema de Gauss no espaço. Bom, antes de dar exemplos aqui, eu vou voltar alguma coisa do bordo, que é o seguinte, porque nós vimos nos exemplos, o bordo de uma superfície pode ser formado por várias curvas. E nós vamos ter que calcular as integrais sobre essas curvas. Tá certo? Por exemplo, você vê aqui já é uma integral de linha, tá certo? E no termo de Stokes também vai aparecer uma integral de linha. Então eu vou dar uma definição aqui, só para facilitar as coisas. Então a primeira observação é assim, não sei se eu já coloquei, não, o bordo de uma superfície pode ser formado por um número finito de curvas que são regulares, simples e fechadas. Pode ser regulares por partes, tá bom? Então, nesse caso, indicamos o seguinte. Se γ1, γ2, γn formam o bordo ΔS, então nós vamos indicar o seguinte, que ΔS é γ1 mais γ2 mais γn. Só que aqui eu vou usar mais, mas a rigor não é o mais que a gente costuma usar para a função. Isso também não é união, porque gama não é conjunto. Então, alguns livros eles usam uma letra assim. E. Assim, E. Esse é o E. Entendeu? E. Mas eu não vou introduzir nenhum símbolo. Vocês vão ter que entender o seguinte, quando a gente escrever isso, essa soma para bordo, simplesmente significa o seguinte, que essas curvas formam o bordo. Entendeu? Formam o bordo. Isso daqui, na verdade, a gente podia entender como uma justa posição, porque não é soma de função. Você tem uma curva γ1, certo? Depois uma γ2, depois uma γ3. Então é uma justa posição. Se vocês quiserem, a gente pode escrever, se você tiver γ1, γ2, γn, é possível escrever todas essas curvas no mesmo domínio, só que vai dar um trabalho danado. Entendeu? Então não vamos fazer isso. Porque a hora de fazer as contas, a gente simplesmente usa cada uma delas. Então seria um trabalho sem muita utilidade. Eu consigo escrever tudo isso daqui em uma única função. Tá? Se você me der γ1, γ2, γn. Só que é uma função definida por ramos. Entendeu? Cada uma no intervalo que está unido ao outro. Então fica definida do jeito que a gente gosta. Mas só que não vale a pena o trabalho. Tá bom? Então a gente vai indicar sim para dizer que é uma justa posição. Ou seja, você tem essa curva, mais essa, elas vão ter um ponto comum, tá certo? E assim por diante. E nós vamos indicar mais. Mas esse sinal ele faz sentido pelo seguinte.
Se f é um campo contínuo sobre o bordo ΔS, campo, vamos dizer assim, campo vetorial, tá? Campo vetorial sobre o bordo ΔS, definimos o seguinte: a integral de f de gama sobre ΔS como a integral f de gama sobre gama 1 mais a integral de f de gama sobre gama 2 mais a integral de f de gama sobre gama n. Então, o que a gente vai fazer na prática vai ser essa conta. Quando você tiver um bordo, vai ser necessário calcular a integral de linha de um campo sobre o bordo. Se o bordo for formado por várias curvas, é isso que vale. Tá certo? Então eu já estou introduzindo. Essa notação, na verdade, vem daqui. Tá? Ela é motivada pela propriedade de integral. Tá? Então, a integral desse campo sobre o bordo vai ser a soma das integrais sobre cada uma das curvas que formam o bordo. Então, isso é bastante natural. Tá? Ainda. Então, agora vamos dar exemplo. Vamos começar com parametrizações, tá? Primeiro. Primeiro vamos ver se vocês entendem o que está escrito, hein? Então, olha, nesses dois exemplos, simplesmente estou dando a superfície, eu quero que vocês identifiquem, não quero que provem que é, identifiquem o bordo e parametrize o bordo. Por isso que eu quero que vocês leem com atenção, porque para se acostumar com o enunciado dessas questões. Né? Tem algumas superfícies que a gente dá dizendo que elas são fronteira de algum sólido. Né? No caso lá,
aquele segundo, o que é isso aqui? É o cubo. Então essa superfície, quem é? S. São 6 quadrados, né? Formados, são as faces do cubo, simplesmente. E quando você fala normal exterior, cada face vai ter uma normal. Tá? Então significa que se você fosse calcular essa integral, a rigor você teria que dividir ela em 6 integrais. Tá certo? 6 integrais. Mas só que nós estamos sugerindo usar o teorema de Gauss. Então, a rigor, você deve simplificar essa conta. Tá? Pessoal, o primeiro exemplo é muito simples, nós já fizemos aqui, né, no começo da aula. Se esse daqui é o cilindro, tá certo? Então, isso é formado por duas curvas. Então, se você vai usar essa notação aqui, você tem duas circunferências apenas. Né? Então, quem que é o bordo aqui de S? A circunferência que está localizada centro na origem, raio 1, Z igual a 0. Depois a circunferência que está no mesmo ponto, mas Z igual a 2. Só que eu estou pedindo para parametrizar. Então você tem que escrever isso. Tá certo? Usa seno, cosseno. Tá? Como? Não. Você pode parametrizar como duas curvas diferentes. Tá? Mas se você quiser usar o mesmo T, você pode. O T vai estar no 0,2 π. Tá? Só quando... Então, isso no teorema de Gauss ainda não entra a necessidade de orientar o bordo. Mas depois no teorema de Stokes nós vamos precisar orientar o bordo também. Então tem uma superfície e ela vai induzir uma orientação no bordo. E tem que ser de acordo, senão não vale o teorema. Certo? Então tem que parametrizar, saber como é que é a orientação para poder aplicar o teorema de Stokes, que vai ser das próximas aulas. Agora, esse daqui não. Você vê que aqui não... Só que ele já ele dá já a normal, qual deve ser. A superfície é fechada, a normal é exterior. Aí não tem discussão. Certo? Bom, então... No primeiro caso, que é muito simples, você tem que o delta S vai ser gama 1 mais gama 2. Usando a nossa notação meio abusiva, mas vamos usar, tá? O gama 1 de T, ele vai ser cosseno de T, seno de T, 0. T, 0,2 π. Certo? Por enquanto, a gente pode escrever de qualquer maneira a parametrização. O gama 2, eu posso escrever da mesma maneira. Só que agora é Z igual a 1. Né? E T
É 2? 2. Então, está aqui já está respondido. Como? Essa? Pode, eu estou usando. Eu permito você usar. Ela é um pouco confusa, mas eu não quero introduzir outras letras. Bom, então esse daqui é o bordo e está parametrizado. Já estou adiantando para vocês. Quando formos estudar o teorema de Stokes, isso já não vai ser possível. Porque cada uma vai ter uma orientação diferente, inclusive. Em geral, você inverte. Tá? Só que pode ter até mais curvas, né? O bordo pode ser formado por várias curvas, não só duas. Então, nós vamos definir isso. Certo? Não, vai ser outra definição completamente diferente. Por isso que eu estou falando, olha, tome cuidado agora com as orientações. Não vou definir hoje, vai ser talvez daqui em umas 2 aulas. A orientação do bordo. Tá? É outra definição. Bom, agora eu quero saber o 2. Como é que você faz o 2? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Quando você tem, aqui eu tenho 2 equações. Eu tenho uma inequação e uma equação. Se você resolver esse sistema aqui, eliminando uma dos parâmetros, vamos supor que você elimina o z. Eu quero saber o que vocês obtêm. Não. Projeção. Aonde? No plano XY. Isso vale para qualquer parâmetro. Então, se você se você conseguir eliminar uma dos parâmetros aqui, você vai obter uma projeção. Aí você já tem a ideia de como que é a curva. Porque você vai conhecer, pelo menos em um plano, você vai conhecer. Tá certo? Então, essa é uma maneira de você atacar o problema. Aqui, por exemplo, eu eliminaria o z. E daí você vê a projeção no plano. Aí você resolve na outro parâmetro, olhando novamente as equações. Tá? Sempre tem mais de uma maneira de fazer as coisas, tá certo? Tem outras maneiras, mas poderia ser talvez mais complicado.